Oi, turminha, vamos aqui para a disciplina de História, o cotidiano nas cidades mineiras. Falamos nas últimas aulas sobre o ouro, onde as pessoas descobriram que no Brasil havia ouro, no interior, na verdade, do país, mais precisamente em Minas Gerais, onde foram encontradas as primeiras minas de ouro, certo? Nós vimos algumas imagens da cidade de Minas Gerais, igrejas históricas que eram totalmente decoradas com o ouro que era encontrado em abundância, tá? Então, muitas arquiteturas em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, as cidades do início, tem como característica marcante a arquitetura com ouro, com minério, com outros materiais preciosos, tá? Que foram encontrados. Então, nós vamos ver aqui o cotidiano nas cidades mineiras. Quando eu falo cotidiano, estou me relacionando ao dia a dia, tá? Ao dia a dia de como era a vida dos moradores ali no início do estado de Minas Gerais, tá? Então, vamos conhecer como era o dia a dia dos moradores de uma cidade mineira no período colonial. Observe a ilustração e as informações a seguir. Então, nós vamos ver aqui do início do período colonial, ou seja, o Brasil ainda era colônia de Portugal, ainda era administrado por Portugal, tá? Aqui o Brasil ainda não era um país independente. Era um país ainda dominado pelos portugueses, tá? Então, vamos aqui. Então, nós temos aqui imagens de como era bem no início da cidade mineira, tá bom? Então, a maioria da população vivia de maneira precária em residências simples, feitas de pau a pique. Então, era ainda tudo muito simples, até porque a cidade de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, já é bem no interior do nosso país. Então, era bem distante do litoral brasileiro, não é? Então, os primeiros moradores que foram morar para lá, que foram também em busca do ouro, ali não tinha um saneamento básico, não tinha casas prontas. Então, teve que se iniciar a construção de casas ali. Então, eram residências muito simples, era uma maneira precária, ou seja, não tinha saneamento básico, tá? E isso era principalmente as pessoas mais pobres, tá? As pessoas com mais posses, que no caso eram os donos das minas, viviam em melhores condições em casarões de pedra ou alvenaria. Vocês estão observando bem aqui, ó, casarão, tá? Então, esses casarões se deram início no período colonial. Então, para garantir o seu alimento, algumas famílias possuíam pequenas plantações no quintal de suas casas, tá? Que hoje nós até chamamos de agricultura familiar, né, crianças? Então, naquela época já existia agricultura familiar, não tinha ainda esse nome, mas essas famílias que não tinham tantas posses, que eram bem mais pobres, tá? Eles viviam das plantações que eles faziam nos quintais de suas casas, tá? Para o seu próprio sustento e, com certeza, para vender, certo? A água utilizada pelos moradores era retirada pelos rios, poços ou chafarizes, tá? Tá bem aqui, tô até circulando aqui para vocês. Então, vinha aí desses chafarizes. Se vocês, com certeza, já tiveram a oportunidade de ir no centro histórico aqui de São Luís, nós temos ali alguns chafarizes, né? Ainda preservados. As minas, lugares de onde o ouro era extraído, geralmente ficavam próximos aos centros urbanos.
Tá muito bem. Estou circulando aqui para vocês. Vocês podem observar que as minas ficavam aqui próximos a planaltos, né? Montanhas aqui elevadas, certo? Então, eram os lugares onde o ouro era extraído. Bem pertinho de onde as pessoas moravam, né? Também tem aí igrejas. As igrejas eram construídas mais importantes da cidade, onde muitos moradores se reuniam para realizar celebrações religiosas. Então, a igreja, ela ficava praticamente no centro da cidade, tá? E a igreja, no início da colonização, era muito importante para os moradores, tá certo? Para que eles pudessem se reunir, para ter os seus momentos religiosos, né? De oração, enfim. Então, quando se iniciava essas cidades, as primeiras cidades, então eles se preocupavam muito que essa cidade já tivesse logo uma igreja, né? Então, eram as construções assim mais importantes, mais elaboradas. Tanto é que na aula passada nós temos lá algumas imagens de igrejas que elas foram tão ornamentadas que as ornamentações eram feitas com ouro e que estão intactas até hoje, conservadas até hoje, tá? Então, temos aqui casa de fundição. Era o local onde os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlava a extração do ouro na região das minas. Casa de fundição. Então, é aquelas pessoas que cobravam, né, gente? Que cobravam ali os impostos. Até hoje existem impostos, mas é cobrado de uma forma diferente. Mas naquela época, eles iam de casa em casa cobrar esses impostos, certo? E controlavam tudo que saía em relação ao ouro, a quantidade do ouro, para exportação, porque naquela época ocorria muitos roubos, né, do ouro. Então, eles faziam de tudo para controlar, para que não ocorressem essas coisas, tá? Temos aqui também câmaras municipais. Câmaras municipais eram o centro administrativo das cidades. Então, onde ficavam as pessoas que eram responsáveis pela administração da cidade, tá? Que no caso, quem fica nas câmaras municipais são os prefeitos, né? Os vereadores, tá certo? Na verdade, ficavam ali as pessoas mais influentes, as pessoas que vinham de Portugal para controlar a cidade, controlar os gastos que saíam dessa cidade, que no caso, a atividade econômica nesse período era o ouro, tá? Primeiro foi o pau-brasil, que era a maior atividade econômica da época. Em seguida veio o açúcar, tá? E agora o açúcar e agora o ouro, os metais preciosos, né? Os minérios preciosos. Os carros de boi, gente, olha aqui, o que mais tinha nessa cidade? Os carros de boi eram um dos principais meios de transporte de mercadorias na região das cidades mineiras. Então, nessa época, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, tinham carros de boi, tá? Que são aquelas carroças puxadas por bois. Então, esse era o principal meio de transporte nessa cidade, principalmente para carregar o ouro, né, das cidades mineiras até o litoral brasileiro, onde ocorriam as exportações para Portugal e outros países, tá certo? Então, isso aqui era o básico do início dessas cidades mineiras, tá? Então, tinham que as residências simples, tinham os casarões das pessoas, né, que tinham grandes posses, que eram as pessoas que trabalhavam com as minas. Tinha mais o que? Água dos chafarizes, rios, poços,
as plantações das casas mais simples, das famílias mais simples, as minas ficavam num lugar um pouco mais distante da parte mais urbana, de onde eles moravam. Eles valorizavam o quê? A igreja. Tinha o quê? Casa de fundição, onde era coletados os impostos, controlava a extração do ouro, as câmaras municipais, onde ficavam ali os representantes das cidades mineiras, os carros de boi, que eram os principais transportes da época, né? Olha aqui, tem aí também no livro de vocês a influência indígena em nossa cultura. Isso aqui é algo que a gente já tem falado bastante, né? Principalmente na disciplina de geografia também, que são disciplinas que se interligam umas com as outras, tanto geografia quanto história, tá? Então, influência indígena em nossa cultura. Muitos aspectos do modo de vida indígena passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas que viviam na colônia. Observe. Então, hoje nós temos alguns costumes que são oriundos dos indígenas, assim como também dos africanos e assim também como dos portugueses, tá? Então, muito antes de os colonizadores chegarem, os indígenas já produziam peças de cerâmica. Olha aí, gente. Esses objetos costumavam ser utilizados para armazenar alimentos e eram parte fundamental do cotidiano doméstico da colônia. Então, os indígenas, eles produziam essas peças de cerâmica para armazenar os alimentos que seriam consumidos diariamente, ou seja, era uma forma de não estragar tão rapidamente esses alimentos. Então, além disso, diversos alimentos consumidos pelos indígenas, como o milho e a mandioca, também passaram a fazer parte da alimentação dos colonos. Tá? Então, essa culinária que nós consumimos até hoje, o milho, que é muito gostoso, você pode fazer várias coisas com milho, bolo de milho, né? Outras coisas com milho, tem a mandioca, que você pode fazer o beiju. Então, foi algo assim que chamou a atenção dos colonos, né? Principalmente dos portugueses, e acabaram experimentando e gostando desta nova culinária que tem até hoje, tá? A rede era utilizada para dormir e para repousar, costume de origem indígena. A gente gosta muito, com certeza muitos de vocês aí, quando terminar de almoçar, vai querer pegar aquele cochilo, né? Aquele rápido cochilo. Muitos gostam de rede, né? Então rede já é de origem indígena. Feita de tecido com estampas típicas dos povos nativos, as redes estavam presentes em grande parte das residências. Então, as pessoas que começaram a morar nas primeiras cidades mineiras aderiram a esse costume dos índios. Outro costume, o costume de tomar banho diariamente não era comum entre os portugueses e sim entre os indígenas. Com o tempo, a sociedade colonial foi adquirindo esse costume, gente. Eu acredito que vocês já tenham essa noção, crianças, que os europeus, o continente europeu, que fica Portugal, Itália e outros países, já é uma região bem fria, muito fria. Então, eles não tinham costume de tomar banho, devido a isso, né? Ser muito frio. Então, quando chegaram aqui no Brasil, o Brasil já é um clima totalmente diferente, é um clima bem mais quente, não é? Onde nós precisamos realmente estar tomando banho várias vezes no dia, principalmente no verão, período de muito calor, muita quentura. Então, os portugueses também aderiram a esse costume de sempre estar tomando banho. Então, com o tempo, os portugueses eles foram
aderindo a esse costume que veio dos indígenas, né? Então, o nosso país é um país tropical, é um país quente, tá? Então, os portugueses eles já estavam acostumados a ficar sem tomar banho por muito tempo, né? Devido aos altos períodos de inverno no continente europeu. Então, aqui no Brasil, eles tiveram que mudar isso, né? Muito bem. Vocês têm aqui duas questões, A e B. Você sabia que esses costumes tinham origem indígena? Converse sobre eles com seus colegas. Vocês podem escrever aí, sim ou não, por quê, tá bom? Os costumes citados fazem parte do seu dia a dia? Quais? Então, eu acredito que todos eles fazem parte, principalmente tomar banho, né, gente? Principalmente tomar banho, tá? Muito bem. Então, até a próxima aula. Tenham um bom final de semana, tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês.